O chamado do mato, às vezes, é preciso se perder completamente para lembrar de onde viemos. E foi exatamente isso que aconteceu com Antônio Nogueira, um homem simples, de mãos calejadas e alma cansada, que um dia decidiu deixar tudo para trás e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O mato. Antônio estava parado na beira da estrada, mala velha na mão, chapéu gasto na cabeça. Atrás dele, a cidade menos barulhenta, cinzenta, indiferente. À frente, um caminho de terra vermelha que serpenteava, morro acima, ladeado por mato alto, flores silvestres e o cheiro de terra molhada. Era um mesmo caminho que ele percorria quando menino, descalço, levando leite para vender na vila. Mas agora, depois de 30 anos longe, aquele caminho parecia diferente. Ou talvez fosse ele quem tivesse mudado demais. Será que o tempo também sente saudade? Pensou Antônio, enquanto o vento do interior o abraçava como um velho amigo. Por quê? Depois de tantos anos tentando vencer na cidade, Antônio decidiu voltar. O que o fez abandonar tudo o que conquistou? Um emprego, um apartamento pequeno, uma vida estável, para se refugiar novamente na roça? Será que o homem da cidade ainda cabia dentro do menino da roça? Ou será que, lá no fundo, ninguém consegue se afastar para sempre das suas raízes? O peso do silêncio. Antônio sempre foi um homem de poucas palavras. Criado em meio ao cheiro de café coado e fogão a lenha, aprendeu desde cedo que na roça o tempo tem outro ritmo e que a vida, embora simples, tem um peso sagrado. Mas a cidade o engoliu aos poucos. Primeiro vieram os sonhos: estudar, ter dinheiro, vencer na vida. Depois vieram as contas, o trânsito, a pressa, o ruído constante das sirenes e buzinas. E, por fim, veio o silêncio dentro dele mesmo. Não aquele silêncio bom que embala o sono e acalma o coração, mas o silêncio da solidão, o tipo que ecoa dentro da alma quando a gente não se reconhece mais. Certa noite, depois de mais um dia exaustivo, Antônio olhou pela janela do pequeno apartamento. A cidade brilhava lá fora, fria e distante. Lá embaixo, pessoas andavam apressadas, cada uma carregando o próprio peso invisível. E então ele percebeu: nada daquilo era dele. A cidade nunca o aceitou de verdade. Ele apenas sobreviveu nela. O que eu estou fazendo aqui? Murmurou. Será que ainda dá tempo de voltar? As lembranças começaram a voltar. O canto do galo ao amanhecer. O cheiro da terra recém-arada. A voz do pai chamando da varanda: "Vamos, Tonho, o dia já clareou." Essas memórias vinham como um filme, misturadas com a saudade da mãe que partira há anos sem que ele pudesse se despedir. Ele lembrava do último abraço, ainda jovem, dizendo: "Mãe, eu volto logo, é só arrumar a vida." Mas o logo se transformou em décadas. E agora, o que restava era o arrependimento. No dia seguinte, Antônio pediu demissão. Vendeu o que tinha, empacotou algumas roupas e pegou o primeiro ônibus que ia para o interior. Não sabia, ao certo, o que o esperava menos. Talvez uma casa velha, talvez só ruínas, mas o coração batia forte, como se algo o estivesse chamando. A viagem foi longa. A cada quilômetro, o concreto dava lugar a árvores, pastos e montanhas. O cheiro do mato foi invadindo o ônibus, e com ele veio uma sensação que ele não sentia havia muito tempo: paz. Já imaginou largar tudo e voltar para o lugar onde sua história começou? Foi exatamente o que Antônio fez. Depois de anos, na cidade grande, ele desceu na pequena rodoviária da sua infância, onde o tempo parecia ter parado. As pessoas ainda se cumprimentavam com um bom dia sincero. As crianças brincavam soltas na rua e o ar. O ar era leve, fresco, cheio de memórias.
Ele subiu o velho caminho de terra até a antiga casa da família. A madeira estava gasta, o telhado meio caído, e o mato tinha tomado conta do terreiro. Mas, para ele, não era um lugar abandonado. Era um pedaço de si mesmo que ele estava reencontrando. Com o coração apertado, ele entrou. Tudo estava como antes, só que mais silencioso. Sobre a mesa, um pano bordado pela mãe. No quarto, a velha cama de ferro. E pendurado num prego, o chapéu do pai. Antônio limpou a poeira, colocou na cabeça e, naquele instante, depois de décadas, ele finalmente se sentiu em casa. Com o passar dos dias, ele redescobriu a vida simples, o cheiro do fogão a lenha, o sabor dos vegetais da horta, o som dos grilos à noite. Era a paz que ele tanto procurava. Mas essa paz começou a ser perturbada por algo estranho. Durante as madrugadas, ele ouvia passos do lado de fora, perto do galinheiro. O cachorro latia, mas quando ele saía para ver, não encontrava ninguém, apenas o vento balançando as folhas. Até que, numa manhã chuvosa, ele viu algo que gelou sua espinha. Pegadas descalças, pequenas, marcadas na lama perto da cerca. Não podiam ser de um vizinho, não havia ninguém morando por perto. As pegadas apareciam sempre na mesma direção. Vinham do mato e voltavam para ele. O que estava escondido na mata seria só imaginação ou algo mais profundo, um chamado da própria terra. Antônio sentiu que não era apenas uma visita ao passado, mas o início de um mistério que ele precisava desvendar. O que você acha que está acontecendo? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gostou dessa história e quer saber o que Antônio vai descobrir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde o próximo capítulo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Naquela noite, o céu desabou em chuva forte. O vento uivava entre as árvores e Antônio sentiu o velho medo da infância voltar. Acendeu o lampião, fechou as janelas e sentou-se na sala, ouvindo o som da água batendo no telhado. De repente, o cachorro começou a rosnar e correr em direção à porta. Antônio pegou uma lanterna e saiu. A chuva caía pesada e o vento quase o derrubava. No meio do terreiro, ele viu uma silhueta parada sob a chuva, pequena, imóvel. Quando se aproximou, o coração quase parou. Era uma criança, descalça, coberta de lama, mas quando a luz da lanterna a tocou, ela sorriu e desapareceu diante dos seus olhos. Antônio caiu de joelhos, em choque. O que acabara de ver era um sonho, um delírio ou algo mais profundo, um sinal de que o passado estava, de alguma forma, vivo dentro daquele lugar. Naquela noite, Antônio não dormiu. Ficou pensando na criança, nas pegadas, nas vozes que o vento trazia, mas, acima de tudo, pensava no significado de voltar. Talvez o retorno à roça não fosse apenas um refúgio da cidade. Talvez fosse um reencontro com tudo aquilo que ele deixou para trás, menos as memórias, as dores, os fantasmas e as lições. E lá, entre o barulho da chuva e o cheiro de terra molhada, Antônio entendeu algo que a vida inteira buscou. A gente não pertence aos lugares. Os lugares é que pertencem a gente. O que Antônio viu naquela noite seria um aviso, ou apenas uma lembrança viva do que ele foi um dia? No próximo capítulo, o homem que voltou para o mato descobrirá que certas presenças nunca vão embora, menos apenas mudam de forma. O dia amanheceu úmido, o chão ainda coberto pela lama da tempestade. Antônio saiu cedo, o chapéu na cabeça e o olhar atento às marcas no terreiro. As pegadas da noite anterior ainda estavam lá, pequenas, nítidas, indo em direção ao mato. Quem teria andado
por aqui. Ele seguiu o rastro com cuidado. Cada passo levantava o cheiro da terra molhada, e o som das folhas molhadas sob seus pés parecia sussurrar histórias antigas. A neblina densa cobria o pasto, e por um momento Antônio sentiu-se transportado para a infância, correndo atrás dos bois com o pai, ouvindo o apito distante do trem da cidade vizinha. Mas havia algo diferente naquele silêncio. Era pesado, denso. Era como se o próprio lugar respirasse junto com ele, observando os seus movimentos. Antônio seguiu as pegadas até a beira de um pequeno riacho que cortava o terreno. E ali, de repente, elas simplesmente paravam. Ele olhou em volta, o coração acelerado pela confusão. Como era possível? O mato alto se movia com o vento, e o barulho da água parecia formar uma voz, um sussurro familiar chamando seu nome. Antônio. Ele se virou rápido, a mão instintivamente procurando algo para se apoiar. Não havia ninguém. A voz parecia vir de dentro dele, ou talvez do próprio lugar. Não era uma sensação de medo, mas de uma presença intensa e familiar. De repente, como um relâmpago, uma lembrança o atingiu, uma lembrança que ele havia enterrado por décadas. Quando era pequeno, costumava brincar exatamente naquele mesmo riacho com seu irmão mais novo, Pedro, que havia se afogado num trágico acidente. Ainda criança, a memória veio como uma pancada no peito, tirando-lhe o ar. Era ali, exatamente naquele ponto, que tudo havia acontecido. As pegadas pequenas, a voz. Meu Deus, será que era o Pedro? Antônio nunca conseguiu superar a morte do irmão. Ele era o mais velho. Estava com Pedro no dia do acidente. Lembrava-se do riso do garoto, da água que parecia tão rasa e depois do silêncio ensurdecedor. Durante anos, a família culpou o destino, mas Antônio sempre carregou a culpa sozinho. Um fardo pesado sobre os ombros. Eu devia ter cuidado melhor, devia ter segurado a mão dele com mais força. A vida na cidade o ajudou a esquecer, ou pelo menos a fingir que esquecia. Mas agora, de volta àquele mesmo lugar, a dor adormecida acordava com uma força devastadora. O homem forte do campo ajoelhou-se à beira do riacho, com os ombros tremendo. Ele tocou a água fria e fechou os olhos. As lágrimas, contidas por tanto tempo, finalmente escorreram devagar. Era como se o tempo se curvasse para permitir aquele reencontro silencioso entre dois irmãos, separados pela vida, mas unidos para sempre, pela memória e pela dor. Quando levantou o olhar, algo flutuava na água. Era uma pequena folha seca, e sobre ela, uma pena branca. Antônio pegou a pena com cuidado, sentindo um arrepio percorrer o corpo. Era simples demais para ser coincidência. Desde criança, sua mãe dizia que penas brancas eram sinais de anjos ou mensagens de quem já partiu. Será você, Pedrinho? Murmurou. Naquele instante, um vento leve soprou, e ele ouviu o farfalhar das árvores menos como uma risada infantil, distante. Antônio sentou-se na beira do riacho e ficou ali por horas, sem dizer nada, apenas sentindo. O mato não era só um lugar, era um espelho da alma. Os dias seguintes foram tranquilos. Antônio começou a reformar a casa. Trocou telhas, limpou o terreiro, plantou mandioca e feijão. Aos poucos, o velho sítio foi voltando à vida. As pessoas do vilarejo começaram a aparecer. Dona Zefa, a vizinha mais antiga, trouxe bolo de fubá e disse: Tonho, nem acredito que você voltou. Esse lugar estava tão parado sem gente. Parece que agora o vento até canta de novo. Ele sorriu, emocionado. Era bom ser lembrado. Era bom ser parte de algo outra vez. Toda manhã ele ia até o riacho e deixava uma flor ou uma pedra branca
na margem. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que devia isso ao irmão e a si mesmo. Certo dia, enquanto arrumava o quarto da mãe, encontrou uma velha caixa de madeira. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. A caligrafia era familiar, redonda e firme. Meu filho, sei que a cidade é dura, mas espero que você não esqueça de quem você é. O mato sente saudade de você. Tonho. A casa ficou muito silenciosa sem seu riso. Não se culpe pelo seu irmão. Ele te amava, e eu também. As palavras pareciam atravessar o tempo e tocar diretamente o coração de Antônio. Ele se sentou na cama e leu cada carta com calma, as lágrimas caindo sem pressa. Mãe, por que eu demorei tanto para entender? Naquele momento percebeu. A volta não era apenas um retorno físico, era um pedido de perdão à própria vida. Na manhã seguinte, enquanto cuidava da horta, Antônio viu um menino parado na estrada de terra. Era o mesmo da chuva, menos o mesmo sorriso, o mesmo olhar curioso. Ele o observava de longe, sem dizer uma palavra. Antônio se aproximou lentamente. Oi, menino. Você é de onde? O garoto apenas sorriu e respondeu com voz baixa. Daqui de perto, daqui mesmo, e apontou para o coração de Antônio. O homem gelou. O menino virou-se e começou a andar na direção do mato. Antônio tentou segui-lo, mas de novo ele desapareceu entre as árvores. Naquela noite, Antônio ficou sentado na varanda, olhando o céu cheio de estrelas. Fazia muito tempo que não via o céu daquele jeito, limpo, imenso, vivo. A cidade o havia ensinado a olhar para baixo. O interior o fazia olhar para cima. Ele pensava em tudo que viveu, menos nas oportunidades, nos erros, nas perdas, nas corridas sem sentido atrás de algo que nem sabia o que era. Agora entendia. Não era o mato que o chamava. Era ele quem chamava o mato. O retorno não era fuga, era reconciliação. Era aceitar que a felicidade não está em conquistar o mundo, mas em fazer as pazes com a própria história. Na manhã seguinte, ao abrir a janela, Antônio viu algo que o fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. No terreiro, sobre a terra úmida, havia duas marcas de pegadas, uma grande e uma pequena, lado a lado, indo em direção ao riacho. Sem pensar, ele seguiu. Quando chegou lá, o riacho corria tranquilo, o sol refletindo nas águas claras. Na beira, uma pedra lisa e sobre ela, novamente, uma pena branca. Ele se ajoelhou, colocou a mão na água e falou baixinho. Tá tudo bem agora, Pedrinho. Eu voltei para casa e, naquele instante, senti uma leve brisa passar por seu rosto, quente, suave, reconfortante. O peso do arrependimento, que por tantos anos o acompanhou, finalmente se dissolvia no som do vento e da água. Antônio olhou para o horizonte e sorriu. Pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se leve. Talvez seja isso que chamam de paz. O homem que voltou para o mato começava, enfim, a entender o verdadeiro sentido do retorno. Não era apenas sobre o lugar onde nasceu menos, mas sobre reencontrar a pureza de quem um dia foi. O mato, com suas vozes, silêncios e mistérios, estava curando o que o tempo não conseguiu. Enquanto o sol se punha, Antônio sabia. A cidade me ensinou a correr, a roça me ensinou a ficar. Som de vento leve, pássaros se afastando e o som suave do riacho ao fundo. Mas o mato ainda tinha algo a revelar, algo que faria Antônio entender por que certos lugares esperam a gente voltar, mesmo quando tudo parece perdido. O tempo foi passando devagar, como costuma acontecer no interior. Os dias pareciam mais longos, as horas mais leves, e o coração de Antônio
antes apertado, agora batia em ritmo de calmaria. Mas algo novo começou a surgir dentro dele, uma sensação de que ainda faltava entender alguma coisa. O menino misterioso, as pegadas na lama, as cartas da mãe. Tudo parecia parte de um enigma que o mato guardava com paciência. E no fundo, Antônio sabia. Havia uma última lembrança que ele ainda precisava encarar, menos a do pai. Seu pai, seu Joaquim Nogueira, fora um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Um homem da terra, do trabalho duro, que acreditava que o suor era a melhor oração que um homem podia fazer. Quando Antônio partiu para a cidade, o pai não disse nada. Apenas ficou parado na porteira, com o chapéu nas mãos, olhando o filho se afastar. Não houve despedida, nem conselho. Apenas aquele olhar firme, entre orgulho e tristeza. Antônio viveu anos com aquela imagem na cabeça. E agora, ao pisar de novo no mesmo terreiro, ele sentia como se o pai ainda estivesse ali, em cada canto, em cada árvore, no cheiro do curral. Certo dia, enquanto cortava a lenha, Antônio notou que a velha porta do celeiro estava entreaberta. O lugar estava cheio de teias, poeira e lembranças. Mas no fundo, atrás de alguns caixotes, ele encontrou um baú de madeira com as iniciais JN gravadas na tampa. O coração disparou. Abriu o baú devagar e dentro havia ferramentas antigas, um canivete enferrujado, um lenço e um caderno de capa marrom. As páginas estavam amareladas, cheirando a tempo e suor. Era o diário do pai. Antônio começou a ler, e cada palavra parecia vir de um lugar entre a saudade e o perdão. Tonho foi para a cidade, hoje. Disse que precisa crescer. Eu entendo. Todo homem quer buscar seu caminho. Só espero que ele não esqueça o som do vento quando passa pelo milharal, nem o cheiro do café fresco da mãe dele. Às vezes, fico olhando para a estrada e imagino ele voltando, já homem feito, com o mesmo sorriso de menino. Acho que todo pai guarda essa esperança, mesmo quando não fala nada. O mato ensina. Tonho ensina que tudo tem seu tempo, menos a colheita. A chuva, o perdão. As mãos de Antônio tremiam. As palavras pareciam responder perguntas que ele nunca teve coragem de fazer. Pai, o senhor sabia que eu ia voltar, né? Murmurou, com os olhos marejados. No final do caderno, havia um último bilhete, datado poucos dias antes da morte do pai. Quando eu me for, plante uma árvore no alto do morro. Ela vai te mostrar o caminho de volta. Antônio fechou o diário e subiu o morro atrás da casa. A colina era coberta de capim e margaridas silvestres, e lá em cima, exatamente como o pai escrevera, havia uma grande figueira. Ele se aproximou e tocou o tronco. A árvore era forte, antiga, suas raízes fincadas, fundo na terra, menos firme como o homem que a plantou. Sentado à sombra da figueira, Antônio entendeu que aquele era o verdadeiro altar de seu retorno. Não era uma casa, nem uma lembrança. Era o legado vivo do pai, crescendo ali, esperando por ele. Enquanto observava a figueira, algo chamou sua atenção. Entre as raízes, o solo parecia remecido, mas escuro, como se alguém tivesse cavado há pouco tempo. Antônio pegou uma enxada e começou a escavar devagar. Após alguns minutos, o som da enxada bateu em algo duro. Era uma caixa de ferro. Ele a puxou, limpou a terra e a abriu. Lá dentro havia um relógio de bolso, uma fotografia antiga e um bilhete dobrado. A foto mostrava ele, o pai e o pequeno Pedro, os três juntos, sorrindo, num dia de colheita. O bilhete dizia: Tonho, se um dia você encontrar isso, saiba que o tempo nunca separa o que foi plantado com amor. O mato
não é só terra menos. É memória. Cuide dele, e ele cuidará de você. Antônio segurou o relógio e percebeu que ele ainda funcionava. O tic-tac era suave, constante, como um coração pulsando. É o tempo do mato, disse baixinho, com os olhos marejados. Naquela noite, Antônio sonhou com o pai. Sonhou que estavam os dois sentados na varanda, tomando café, olhando o sol nascer por entre os eucaliptos. Tonho, o tempo passou, mas o amor ficou. Eu sei, pai. Então, fica. O mato ainda tem coisa para te ensinar. Quando acordou, o sol entrava pelas frestas da janela. Antônio sentiu uma leveza nova no peito, uma certeza de que o pai, de algum modo, ainda estava ali, não em corpo, mas em presença. Os dias seguintes foram de aprendizado silencioso. Antônio começou a viver com o mato, não apenas nele. Aprendeu a ouvir o som do vento como se fosse uma conversa, a ler as nuvens como se fossem versos, a respeitar o tempo das coisas. Começou a ensinar as crianças do vilarejo a plantar, a cuidar da terra, a entender que cada semente carrega uma história. E toda tarde ia até a figueira, sentava-se debaixo dela e conversava com o pai e o irmão, em silêncio, mas de coração aberto. Certa noite, o céu estava mais estrelado do que nunca. Antônio acendeu uma fogueira no terreiro, colocou o relógio do pai ao lado e ficou olhando as chamas dançarem. O fogo refletia nos olhos cansados, mas cheios de vida. De repente, o vento soprou forte e fez o fogo se erguer, iluminando o rosto do menino, menos aquele mesmo que ele vira antes. O garoto estava lá, sorrindo, com um chapéu pequeno nas mãos. Vai ficar agora, né, Tonho? Perguntou o menino. Antônio, sem entender completamente, respondeu: Vou sim. Já fiquei. O garoto assentiu e deu um passo para trás, desaparecendo na sombra das árvores. Mas dessa vez, o homem não sentiu medo, sentiu gratidão. Sabia quem era o menino. Sabia também o que ele queria dizer. O ciclo havia se completado. O tempo do arrependimento havia acabado. Agora começava o tempo da colheita, menos da paz interior. Antônio olhou para o céu, onde as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Aquela terra que antes o viu partir agora o acolhia de novo, curando suas feridas, costurando o passado com o presente. Ele sorriu e murmurou: Pai, irmão, estou em casa. O vento soprou leve, como um abraço invisível. E o mato, aquele mesmo que muitos chamavam de solidão, agora era o lar mais vivo que Antônio já conheceu. Mas a história ainda não acabou. O homem que voltou para o mato ainda tem algo a dizer, menos algo que todos nós precisamos ouvir sobre o tempo. O perdão e o valor de voltar para onde tudo começou. O dia nasceu com cheiro de orvalho e esperança. Antônio acordou cedo, como seu pai costumava fazer. O sol, ainda tímido, desenhava um caminho dourado entre as árvores. E o vento trazia o perfume das flores do mato, simples, mas puro, como se fosse um lembrete da presença de Deus nas coisas pequenas. Desde que voltara, a vida de Antônio havia mudado completamente. Não havia mais pressa, nem relógio apitando, nem o peso de uma agenda. O tempo agora era medido pelas estações, pelas colheitas e pelos silêncios. Ele havia entendido, enfim, que o mato não o chamou de volta para isolá-lo menos, mas para reconectá-lo. Reconectá-lo com o pai, com o irmão, com a memória da mãe e, acima de tudo, com ele mesmo. Na cidade, Antônio acreditava que viver era correr, mas ali, no mato, ele descobriu que viver era sentir. Descobriu que o vento tem humor, que o rio tem voz, que o silêncio fala. Aprendeu
a ouvir as cigarras e perceber o exato momento em que o dia se despede do sol. Entendeu que o pôr do sol não é o fim menos, é apenas um convite para olhar o céu com mais calma. A pressa da cidade não me deixava ver nada disso, pensava ele, e tudo isso sempre esteve aqui. Só esperava eu desacelerar. A cada amanhecer, ele cuidava da horta, alimentava os animais e conversava com os vizinhos. Mas o que mais gostava era de ensinar. Ensinava as crianças da vila a plantar, a respeitar o ciclo da vida e a entender que a terra fala com quem aprende a escutar. Certa tarde, um grupo de jovens da cidade apareceu por ali. Vieram com câmeras, celulares e aquele olhar apressado de quem vive em telas e prazos. Queriam gravar um documentário sobre vida simples. Quando viram Antônio, ficaram curiosos. Aquele homem de fala calma e olhar profundo parecia um personagem saído de outro tempo. "O senhor não sente falta da cidade?" perguntou um deles. "Não, lá eu tinha tudo, menos tempo para sentir o que é viver." Os jovens se entreolharam, meio sem entender. Antônio sorriu e continuou. "Aqui, o relógio é o galo, o despertador é o canto dos passarinhos. E quando a lua nasce, é o sinal de que o dia cumpriu o seu papel. Na cidade, vocês têm tudo para se conectar, mas vivem desligados. Aqui, eu não tenho sinal, mas escuto até o som da alma." O grupo ficou em silêncio. Era como se aquelas palavras tivessem atravessado algo dentro deles. Um dos jovens, mais curioso, perguntou: "Mas o que fez o senhor voltar para cá?" Antônio respirou fundo. O vento soprou devagar, balançando o chapéu de palha que ele segurava nas mãos. "Voltei porque o barulho de lá era maior que o som do meu coração. E quando o coração fica mudo, a gente perde o caminho. Eu precisei voltar para o mato para ouvir de novo o que a vida tentava me dizer há anos." O rapaz ficou pensativo. Era como se por um instante tivesse entendido que aquele homem não fugiu do mundo. Ele voltou para dentro dele. O frio das montanhas desceu com o vento, mas o calor da fogueira em frente à casa aquecia Antônio. Com o diário do pai em mãos e o relógio no joelho, ele olhou para o céu. Lá estava o Cruzeiro do Sul, brilhando como na noite em que seu pai o ensinou a encontrar as estrelas, a encontrar o caminho de volta quando estivesse perdido. E agora ele finalmente entendia. As estrelas nunca saíram do lugar. Foi ele quem se afastou demais. Com os olhos fechados, sussurrou como se falasse com o próprio tempo: "Pai, eu entendi. O Senhor plantou o mato para que eu pudesse colher o silêncio. Eu me perdi tentando conquistar o mundo, e o Senhor já sabia que o verdadeiro tesouro era o chão que a gente pisa." Uma lágrima de gratidão rolou. Ao abrir os olhos, do outro lado da fogueira, o mesmo menino de antes estava lá, sereno, iluminado. Ele disse: "O mato não te trouxe para trás, Tonho. Ele te trouxe de volta para frente do que importa, o amor, o tempo e o perdão." O garoto sorriu e caminhou até a velha figueira, desaparecendo como um sopro. Ali, olhando as brasas, Antônio sentiu tudo se alinhar. Finalmente, tudo fazia sentido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se para mais reflexões como esta. O mato, antes cheio de mistérios, agora era um mestre silencioso. Ensinou a Antônio que a vida não é sobre o quanto se conquista, mas sobre o quanto se reconcilia. Reconcilia-se com o tempo, com os erros, com os amores que o vento levou, com os silêncios que ficaram. O mato não era um castigo, pensou ele. Era o abraço que o tempo me deu para eu entender o valor das raízes. A partir daquele dia, Antônio passou a escrever em um novo caderno. Chamou-o de Lições da Terra. Nele, anotava pensamentos, reflexões
e pequenas orações inspiradas no cotidiano. Um dos trechos dizia: quem perde o barulho encontra o sentido. Quem ouve o vento escuta Deus. E quem volta para o mato volta para dentro do coração. Os meses passaram, a figueira, lá no alto do morro, ficou ainda mais forte. Suas raízes se espalharam, firmes, como se quisessem segurar o chão do tempo. Antônio envelheceu ali, em paz. As pessoas da Vila U chamavam de o guardião do mato. Iam até ele buscar conselhos, ouvir histórias, ou simplesmente se calar por alguns minutos, porque o silêncio dele ensinava mais do que muitos livros. Certa manhã, encontraram a cadeira de balanço vazia na varanda. O chapéu estava pendurado no gancho, o diário aberto sobre a mesa e o relógio parado menos, marcando 6 horas da manhã. Era o mesmo horário em que o pai dele costumava acordar. Era como se o tempo, finalmente, tivesse completado seu ciclo. Mas a figueira continuava lá, viva, guardando tudo. Voz do narrador, em tom suave e profundo. O homem que voltou para o mato não fugiu do mundo. Ele apenas descobriu que o mundo estava dentro dele e que o verdadeiro caminho não é para fora, mas para dentro. Às vezes, a vida nos leva tão longe que esquecemos de onde viemos, mas o coração sempre sabe o caminho de volta. E quando voltamos, percebemos que o tempo nunca nos cobrou pressa menos só presença. O mato ensina o valor das pausas, da simplicidade e da reconexão. Antônio descobriu que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que permanece mesmo quando tudo o resto se vai. Ele aprendeu e agora ensina menos que a vida é uma colheita. Colhemos aquilo que plantamos com o coração. E às vezes é preciso voltar para o mato para reencontrar as raízes que o tempo tentou esconder. 7A. Convite ao espectador. E você, já pensou qual é o seu mato? Aquele lugar onde o silêncio fala e o coração volta a respirar em paz? Talvez não precise ser um campo ou uma fazenda menos. Talvez seja apenas um instante de pausa, uma lembrança, um reencontro com quem você foi um dia. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. Aqui contamos histórias que falam de alma, de tempo e de vida. Histórias que nos lembram que o caminho de volta é muitas vezes o único que realmente importa. Porque, no fim, todos nós somos um pouco como Antônio, viajantes tentando lembrar o som do vento no milharal.